Bom, depois que o Silver foi embora, o capitão chamou todo mundo e falou: olha, eu cutuquei o Silver e foi uma coisa que eu fiz de propósito. Ele falou: porque a gente precisa ver o que vai acontecer, como é que vai ficar essa situação. Ele falou: então agora vamos nos preparar, porque ele vai vir com tudo mesmo. Então eu vou separar vocês. Ele fala: você, Gray e o Sr. Trelawney, que são os melhores atiradores, vão ficar aqui do lado norte, que é onde tem essas vigias, né? Porque o forte tem aqueles buraquinhos, né? Para pôr os mosquetes, né? E atirar dali. Então, fala: vocês ficam com este lado, você fica em tal lugar. Aí ele foi separando o Hunter: você fica ali. Ele falou: e eu e o Jim, a gente nós não somos bons atiradores, a gente fica aqui no meio da sala e a gente vai recarregando todas as armas. Ele falou: e vamos ver o que é que vira. Ele falou: eu acredito que realmente dentro de 1 hora a gente vai sofrer um ataque. Aí eles se preparam, tudo, juntam, deixam toda a munição disponível, tudo pertinho para, atirou, pega outra arma, outro mosquete carregado e assim vai, né? Fizeram isso e aguardaram. E aquela espera, ufa, tortura, né? 1 hora vira 10, né? Aí eles estão lá naquela ansiedade. Aí o Joyce, que era aquele criado de quarto do Trelawney, fala assim: e se eu vir alguém, é pra eu atirar? Mesmo que ele não atire? A coisa fala assim: é pra atirar. Ele fala: tá bom. Aí ele fica ali e de repente ele dá um tiro. Aí todo mundo toma aquele susto assim, e aí ele dá um tiro, ele começa a resposta, né? Outros tiros vindo de fora e uma parada. Aí o capitão fala: você atirou, você pegou em quem você atirou? Ele fala: peguei não. Eu falei: é melhor falar a verdade, porque assim a gente sabe a contagem de pessoas com as quais a gente vai ter que lutar. E vocês conseguiram ver quantas pessoas atiraram? Aqui do meu lado foi 3, do meu lado foi 4. E o Gray e o Trelawney falam: acho que foram 7 ou 8. O outro fala: não, 5 ou 6. Falou: bom, então realmente o grosso da tropa vai atacar por aqui, onde vocês, que são os melhores atiradores, estão. E vamos nos preparar. Nisso, eles ouvem uma gritaria e começam a ver os piratas subindo a paliçada. E o capitão falou: olha, tomem muito cuidado, eles não podem pegar nenhum desses buracos de vigia vazio, porque se eles pegarem, eles atiram dentro da gente, daqui dentro da caspa da gente. A gente inverte a posição. Então eles ficam, né, tentando correr, pegando aqui, pegando ali, tentando proteger os vários buracos de vigia que ainda estão abertos, atirando de cá, atirando de lá. Mas aí eles veem que sobem 4 piratas, primeiramente, né, ultrapassam a paliçada. Aí eles atiram, um cai do lado de fora, um cai do lado de dentro, e os outros 2 vêm correndo. E eles começam a ficar assim, eles não estão acostumados com isso, né? Começam a ficar meio atormentados, começam a atirar, perder munição até, porque tá atirando, não tá pegando nada. E de fora, assim, da paliçada, um monte de tiro, né? Acho que pra desestabilizar mesmo, né? Aquele tiroteio todo. E dentro da casa, quando eles atiram, sobe aquela fumaça, né? Dessas armas antigas, eles soltavam muito fumaça. A casa começa a ficar cheia de fumaça, atrapalhar também a visão. Aí, numa dessa, um dos caras chega perto de onde estava o Hunter e pega o fuzil dele, puxa e bate nele, bate no peito dele, ele cai desmaiado. E um outro pirata dá a volta por trás da casa e consegue entrar na casa, e ele vai de sabre em punho para cima do médico. Aí o capitão grita: pra fora, todo mundo pra fora, porque tem muita fumaça, né? Ele fala: peguem os sabres e vão lutar lá fora. Aí eles pegam os sabres e vão lutar lá fora, para não ficar encurralado, né? Aí eles vão lá fora, começam a lutar, os piratas vêm atrás, tal. O Jim pega também um sabre, quando ele vai pegar, ele toma uma cutilada assim na mão, não sabe se é
de amigo ou de inimigo, porque com aquele fumaceiro todo não dava pra ver. Aí ele sai e ele vai dar volta na casa. O capitão fala, dá volta na casa, deem volta na casa, protejam a casa. Aí ele vai em direção à nascente e nisso ele vê um cara assim, que tem um barrete vermelho, né, um capuzinho vermelho, um chapéuzinho. E o cara vai pra cima do Jim, o Jim levanta o sabre e vai bater nele com aquilo, ele tropeça e rola a ribanceira, cai, e aí o cara vem com tudo pra pegar ele, mas toma uma facada, cai, aí ele vê o Grey que salvou ele, aí eles voltam pra casa, aí de repente toda aquela escaramuça, eles acharam, o Jim achou que estava até perdendo a luta, quando ele vê eles ganharam. Só que tem 4 feridos graves, né? Eles entram, o Hunter, a pancada que ele tomou com a coronha do fuzil no peito, fraturou o osso, e a queda ele bateu a cabeça, ele tá lá naqueles estertores e fica lá naquele jeito, eles tentam dar um conforto para ele, mas naquela noite mesmo ele morre. Um dos piratas, porque o Dr. Livesey recolhe também os piratas, né? Também está ferido gravemente, não sobrevive, o Dr. Livesey tenta tirar a bala dele, mas não dá, ele acaba morrendo. O capitão está ferido, mas sem gravidade, quer dizer, é doloroso, mas não é letal. Ele tem uma bala, pegou omoplata, quebrou, mas não atingiu nenhum órgão vital. E um outro tiro pegou na panturrilha e machucou bastante, assim, fez um corte e tal, mas também nada muito grave, né? É um ferimento doloroso, porém não grave. E o Joyce morreu, tomou um tiro na testa. Então, aí eles ficam lá fazendo contagem e tal, e aquela casa, aquela fumaça toda, eles falam, abre tudo aqui e vão deixar sair essa fumaça. Vamos ver agora como é que vai ficar. O Jim sai com o Grey e o Livesey e o Trelawney ficam ali do lado do Capitão Smollett, ficam conferenciando baixinho e tal. E o Grey e o Jim ficam lá fora, tá? E o Jim começa a ficar, assim, agoniado daquela coisa toda. O sol, essa altura, tá a pino. Então a casa também tá um forno. Tá tudo quente, a areia tá pegando fogo. Aí eles veem o Dr. Livesey pegar 2 pistolas, um sabre, pegar a baliçada e ir embora. Aí o Grey falou, onde vai esse? Ele falou, você quer saber? Eu acho que ele vai encontrar o Ben Gunn. Eu falei, será? Ele falou, pra mim só pode ser isso. Aí ele vê o capitão sair, ele começa a pensar, nossa, eu podia ir junto, né? Eu devia ter ido junto. Ficar preso aqui nesse calorão, nessa areia pegando fogo. Aí ele fica naquilo, e sabe como é que é adolescente, né? Ele já começa a ficar cheio de ideias. Aí ele falou, quer saber? Eu vou ver se aquele barco que o Ben Gunn falou que ele tinha, que ficava lá atrás da Pedra Branca, tá lá mesmo. Ele falou, mas ninguém pode saber que eu vou, porque eles vão deixar. Então ele pega, vai pra casa, pega lá umas bolachas, umas coisas assim, enche o bolso, pega um cantil, pega uma pistola, ele tinha lá um pouco de pólvora com ele, de munição, e uma hora que tá todo mundo distraído, cai fora. Pula e se enfia na mata. E vai tentar achar o barco. E ele vai, né, se esquivando, tal, não sei o que, tentando chegar. Aí ele acaba chegando perto, não perto, mas assim, suficientemente perto para ver, mas não para ouvir. O Silver, em pé, junto com o carinha do barrete vermelho que tinha fugido, né, conversando, não dá para entender. O Silver está em pé num dos escaleres e o cara está no navio. E eles dão uma risada, não sei o que, ou parece pro Jim que eles estão rindo. E o Silver volta para a praia, onde está todo mundo, para variar, bebendo.
E o Jim fica ali olhando aquilo, acaba esperando, né? Quando a maré começa a baixar, ele pega e vai até o lugar onde está o barquinho que o Ben Gunn falou que estava. Aí ele entra, assim, tem a pedra branca, né? Ele fica ali naquela língua de areia. Aí ele sobe, ali tem um mato grande, alto, que pega até o joelho dele. Ele vai afastando aquele mato, aí ele vê ali embaixo da pedra um barco chamado Coracle, que é tipo um caiaque. Ele é feito com uma madeira e depois couro esticado, assim. Ele é super leve, pequenininho. É um barquinho usado muito para pesca artesanal, aí para esses lados do Atlântico Norte. Aí ele vê aquele barquinho, ele fala, nossa, mas isso aqui mal cabe eu, né? Cabe um adulto aqui, mas é porque ele não manja nada de barco, né? Porque claro que o cara fez um barquinho que era forte. Aí ele fica olhando e fala, então, tá aqui. Aí nisso ele tá pensando assim, e a maré baixando, e a maré baixando. Aí ele resolve, ele tem mais uma ideia. Ele fala, quer saber? Eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou até o Espanhola, corto as amarras do Espanhola, a maré vai levar o Espanhola para alto mar, e os piratas vão ficar presos e vão 2 piratas a menos que são os que estão lá de vigia. E quando ele pensa isso, mal ele pensa isso, ele já entra no mar, sabe, e vai. E o barquinho é super leve, né? Ele pega aquele barquinho, põe nas costas, põe na cabeça assim, entra, vai com ele pro mar. O barquinho se comporta super bem e a maré puxa, né? A maré vai puxando e ele vai indo de encontro ao navio. Até que uma hora ele chega bem pertinho do navio e ele começa a escutar os 2 piratas que estão lá dentro. Ele não consegue compreender as palavras, mas percebe que eles estão discutindo, estão brigando. Aí ele fala, não, então deixa, né, melhor, é que assim eles não percebem a minha aproximação. Isso já à noite já tá caindo, então tem lá, ele dá pra ver a fogueira, lá na praia onde estão os piratas, e o navio é praticamente uma sombra, assim, ele tá chegando perto daquela sombra enorme. Aí quando ele chega e pega a corda, o cordão, ele vai cortar, aí ele sente, né, que a maré tá naquele empurra, ele fala, meu, não dá. Se eu cortar isso aqui, o barco vai girar e vai me afundar. Ele falou, tá muito tesa a corda, né, tá muito esticada. Aí ele fica nisso, pensando nisso, num dos movimentos, o barco fica com a corda mais frouxa. Ele pega, aproveita e começa a cortar a corda. Aí fica faltando um pouquinho só. E ele fica tentando ouvir o que os piratas estão brigando. Ele pega, sobe assim, um pouquinho na corda, olha, aí ele vê que os 2 estão bêbados e discutindo no camarote. Ele pega, desce de novo e espera mais um movimento que afrouxa assim o barco. Afrouxou, ele termina de cortar. E quando ele termina de cortar, o barco dá uma girada assim, né? O navio dá uma girada e ele consegue se agarrar no cordame do próprio Espanhola e o Espanhola afunda o barquinho dele. Ele fala, que legal, né? Ele fala, e agora? Aí ele pega, sobe no barco e fica lá, escondidinho, e acaba dormindo.